Você gostaria de ajudar o canal? Então não perca tempo e mande seu Pix. Ficarei muito grato por sua ajuda. Então fiquem com o vídeo. O canal Vini da Jobu agradece a sua ajuda. Tá aí, Jobu, galera, chegando para mais um vídeo no canal, mais um vídeo, né, de filme que eu venho trazer para vocês, né, onde eu assisto um filme e trago os comentários, né, sobre o filme para vocês. Mas antes de começar o vídeo, né, eu queria pedir para todos vocês que ainda não são inscritos no canal, que se inscreva, ative o sininho e também que participe, né, do nosso grupo do WhatsApp, que o link vai estar tanto na descrição como também nos comentários. Outra coisa que eu peço para todos vocês, né, é que assistam, né, os vídeos do começo ao fim e na velocidade normal, né, para poder me ajudar na monetização e também, né, aumentar minhas horas assistidas, né. E outra coisa que eu peço para todos vocês é que me sigam em todas as minhas redes sociais, como Facebook, Instagram, Kawaii, TikTok e também o Twitter. Então é isso, galera, daí jogo. Então o filme, né, que nós temos hoje é O Caminho para Eldorado, né, que basicamente, né, é uma lenda no mundo, né, que na América Latina, na América do Sul, no América em si, né, teríamos, né, uma cidade que era completamente, né, toda feita de ouro, né, e repleta de ouro. E tivemos muitas pessoas, né, que vieram, né, muitas pessoas que vieram atrás disso, né, na vida real, que procuraram essa cidade, né, muitos dizem que encontraram. Outros falam que tentaram achar e não conseguiram, né, achar, e outros nem voltaram, né, para contar a história. Então, né, basicamente vai passar, vamos mostrar, né, dois trambiqueiros, né, que seriam os amigos, né, Miguel e Túlio, né, onde eles, né, estão fazendo, aplicando, eles aplicam, né, pequenos golpes na Espanha. Então eles estavam, né, tentando, tinham ganhando uma boa quantia em ouro, né, numa aposta de dados, onde eles tinham, né, que jogar os dados e dar o número 7. Se desse o número 7, né, eles venceriam. Que basicamente, né, seria um número menor de todos no dado em um e o número maior em outro, né. Mas poderia ser outras combinações, que tem 5 e 2, 4 e 3, entendeu? Tem que dar o número 7. Então, basicamente, né, eles já tinham pegado muito ouro ali, só que eles jogavam, né, com dados viciados, né, dados deles que sempre davam o número 7. Então, né, o cara chamou e falou que ele tinha, né, um mapa que levava para a cidade, né, de Eldorado. Então, o Miguel, né, fica muito impressionado com aquele mapa, né, e fala que quer ganhar para ele, né. Só que como eles estão com os dados viciados, vai ser basicamente facinho ganhar. Então, eles falam, né, esse mapa aqui, eu aposto esse mapa no todo o dinheiro que vocês ganharam até o momento, né? Então eles vão aceitam, né? Porque seria uma coisa fácil de vencer. Mas o que acontece é que eles falam assim, mas dessa vez nós vamos jogar com os meus dados. Então, né, basicamente seria bem difícil de conseguir um 7, só que ele tira, né? Um 4 e um 3. E consegue ganhar o mapa. Só que no meio da comemoração, eles acabam deixando, né, os dados deles caindo, né? E os dados deles caem e dá o número 7. Então o seu adversário, né, percebe que o dado dele, né, era viciado. Então eles correm, né, para tentar fugir dos dois. Mas o que acontece, né, que sempre eles têm uma estratégia, que é basicamente fingir, né, que os dois estão brigando assim e entretendo o pessoal. E depois, né, os dois conseguem fugir. Só que aí tinha muita gente atrás deles, né? Polícia da Espanha, o rapaz que perdeu, então eles acabam tendo que fugir e acabam pulando e parando, né, em dois barris. E nesses barris, né, são onde, né, os conquistadores espanhóis, né, os cristãos, eles vão para o novo mundo, né, que é a América, tentar dominar, né, a América do Sul. E basicamente, né, o cara que vai, ele é um cristão, né? Só que ele é um cara que é muito ruim, né? Ele não tem empatia, né, com os outros, as outras pessoas. E acaba, né, que eles vão e ele não aceita muito bem, né? Eles vão de clandestinos, né? Só que quando eles descobrem, né, eles não aceitam muito bem e eles prendem, né? E falam que vão torturar eles, né? Quando chegarem, né, no destino original, vão ser açoitados e torturados. Então o que acontece, né, que nesse navio também tem o cavalo, né, que seria o animal onde o cristão, quando chegasse lá, né, ele iria andar. E basicamente, né, ele não dá muita alimentação para esse cavalo, né, porque ele raciona tudo, né, porque estão numa viagem e pode ser que acabe, né, tudo de uma vez, né, se comer demais. E o que acaba que na cela do navio acaba caindo, né, uma maçã. E assim eles usam, né, para poder chantagear o cavalo e conseguir pegar a chave, né, para poder, né, fugir.
Então eles vão lá, né? Conseguem um bote de segurança, basicamente é uma canoa. Só que o cavalo também não gosta de ficar ali e decide ir embora também. Então eles levam junto o cavalo, né? E quando eles estavam quase desistindo, né, com fome e com sede e cansado, eles acabam dormindo e descobrem, né, que a canoa, né, chegou até terra firme, né? Então eles veem, né, uma ilha e também eles veem, né, umas armas, né, umas facas, algumas coisas assim que estão, né, com basicamente no crânio de algumas pessoas, né? E eles falam, vamos voltar para Espanha de algum jeito, tentar voltar para Espanha de algum jeito, mas não vamos adentrar a ilha, né? Porque basicamente a gente pode morrer nessa ilha. Só que o Miguel dá uma olhada na ilha, né, e percebe, né, uma pedra, né, uma grande rocha que parece uma gaivota. E quando ele vai ver, né, no seu mapa, uma das referências, né, para você achar Eldorado seria essa cidade, né, essa pedra, né, em formato de pássaro. Então ele fala que o mapa pode ser real, então eles iriam tentar, né? é, O Túlio, primeiramente, não quer ir, né? Mas basicamente o Miguel consegue chantagear, falando que pode ser que tenha muito, muito, muito ouro, né? Lá dentro. Então eles vão, né? E eles acabam chegando, né? Na onde fala que seria a entrada para Eldorado. E lá tem uma pedra gigante. Só isso, né? Então falaram que eles pensaram, né, que poderia ter acontecido, né? De alguém chegar antes, né? E ter saqueado a cidade todinha. Só que acontece é que aparece uma índia, né? Uma pequena indígena. Que ela tá carregando, né, uma peça. E muitos soldados, né, vão atrás, né? E na hora que eles vão atrás, eles veem, né, eles dois, o Miguel e o Túlio, montados no cavalo. E se assustam. Porque na ilha, né, tinha uma lenda, né, que quando chegasse a Era do Jaguar, chegaria, né, dois deuses montados numa criatura, né. Então basicamente ficou muito parecido, né, com eles montados no cavalo. Então eles levam eles para dentro, né, do da cidade de Eldorado, né, que é uma cidade bem dourada mesmo, com ouro em tudo quanto é canto, né. E todo mundo da cidade, né, os recebe muito bem. Então teremos, duas pessoas dentro da cidade, né, que vão representar o povo, que um seria o líder, né, do pessoal, e um seria como se fosse o xamã, né. Então um quer fazer festas e comemorar para a chegada deles, né, e o outro, né, está doido, né, para que aconteça, né, sacrifícios humanos, porque ele quer purificar, né, a alma da cidade. E porque nas lendas diziam, né, que seria necessário sacrifícios humanos, né, para purificar almas. Então acontece, né, que eles chegam, né, e eles falam, né, que vão, que são deuses ali, né, e um fala, né, que quer que eles sejam castigados, né, que eles começam a castigar, né, o pessoal de lá, e outros falam que querem receber melhor, né, os deuses. Então acontece, né, que um tá discutindo com o outro, né, porque na verdade eles sabem, né, que eles dois não são deuses nenhum, e terão que enganar esse pessoal, né. Então eles falaram, né, que vão ver como a cidade tem muito ouro, eles iriam pegar o máximo de ouro possível, enganando o pessoal que eles são deuses, e depois, né, eles iriam embora da cidade de Eldorado. Então o que acontece, né, que quando eles estão conversando, né, o Túlio tem uma mania de quando ele está pensando em ficar batendo na sua cabeça, e o vulcão, né, começa a entrar em erupção. Então o Miguel enche a cabeça do Túlio de várias e várias ideias, né, e então o Túlio não aguentando mais, estava com dor de cabeça, ele grita para. E na hora que ele grita para, né, com coincidência, o vulcão, né, para de entrar em erupção. Então eles pensam que foi um milagre que foi feito, né, que os deuses, né, acabaram, né, fazendo um milagre que foi de calar o vulcão. Então chega, né, que o xamã traz uma pessoa, né, que era para ser sacrificada em homenagem aos deuses, só que os deuses vão lá, né, e conseguem salvar essa criança, essa pessoa, né, a criança era um homem, e eles falam, né, que não vai poder ter sacrifícios humanos hoje porque as estrelas não estão alinhadas corretamente para o dia de sacrifício. E eles falam, né, então qual seria o sacrifício, o sacrifício, né, sacrifício não, uma oferenda melhor para hoje. Então eles falaram que era ouro. E eles perguntavam, né, como é que era para ser o ouro, né, se era para ser a Chibawa. E eles falam que era. Então a Chibawa, né, era jogar, né, o ouro, né, num furacão que temos lá na cidade de Eldorado, né? E basicamente eles vão ver aquele todo o ouro sendo jogado no mar, né? E a menina que agora, né, ela ajuda eles, né? Porque ela também sabe, né, que eles não são deuses de coisa nenhuma e ela também eles ajudaram, né, falando que foi eles que mandaram, né, um recado para ela que ela tinha que guiar os deuses. Então aconteceu que ela está do lado dos deuses. E fala que agora, né, eles falam que poderia parar de jogar, né, o ouro,
fora no mar para poder, né, eles curtirem, né, e celebrar aquele ouro no palácio deles. Então eles voltam, né, e começam a botar o ouro todinho no palácio. Então eles perguntam, né, que eles queriam fazer duas coisas amanhã. Um seria, né, uma celebração, né, uma festa à noite, né, para comemorar que eles chegaram, e uma celebração, né, para purificar as almas, né, durante a manhã. E eles falam, qual dos dois, né, que vocês querem? Aí eles falam que poderia acontecer os dois. Então tem uma festa à noite, né, que é regada a vinho, a muita comida, né, onde eles gostam pra caramba, né. E no outro dia eles já colam, né, com o xamã ali, onde ele quer, né, que sejam feitos, né, muitos sacrifícios, né, e purificações de almas ali. Só que aí os deuses conseguem, né, os deuses Miguel e tudo, né, conseguem falar, né, que não queriam, né, sacrifícios humanos naquele dia. E o sacerdote, né, começa já, o xamã ali, começa meio a desconfiar deles. Só que o que acontece, né, que eles vão se apegar bastante, né, a esse lugar. O Túlio, né, a sua namorada que ele vai arrumar, que é a indígena que está do lado deles, e o Miguel, né, a todas as pessoas ali, né. E ele percebe, né, que a cidade de Dourado é uma cidade bem bonita, né, que temos fartura e tudo, só que o que acontece, né, que eles são muito perseguidos, né, pelo xamã, que fica sempre ameaçando eles, né, de sacrificar e fazer outras coisas. E ele não gosta muito disso. Então o que acontece é que eles estão propondo uma brincadeira, né? O Miguel brincando de bola com as crianças e o xamã chega e fala, né, que aquilo ali não é um jogo, né, digno para os reis. E o que iria acontecer seria uma partida amistosa onde os dois deuses, né, eles iam enfrentar o time, né, daquela cidade, que basicamente tinha como se fosse um futebol ou um basquete, que você tinha os arcos, né, do lado das portas, das paredes, na verdade, nem você tinha que passar a bola por lá. Só que basicamente era a conta certinha de passar, né, a bola pelo buraco. Então eles chamaram, né, 15 guerreiros, né, da aldeia, que eram melhores nesse esporte, né? E esse esporte, né, foi criado, dizem que foi criado pelos deuses, né? Então eles tinham que jogar muito bem, porque os dois deuses estavam enfrentando 15 mortais, e também porque foi eles que inventaram o jogo. E eles começam levando uma surra até que a menina tem uma ideia, né? Porque eles conseguiram pegar na aldeia, né? Seguiram eles um tatu-bola, então eles, no lugar da bola ela colocou o tatu. Então eles fizeram muitos pontos, né? Até fizeram vários em seguida. E por último, né? Tava tudo empatado, o jogo estava quase para acabar e faltava apenas um ponto, né? Para os deuses virarem sobre os humanos. E o que aconteceu foi que ela jogou, né? A bola errada. E eles, mesmo assim, né, o Miguel e o Túlio, né, o Túlio deu um passe e o Miguel deu um chute como se fosse bicicleta e conseguiu, né, fazer o último ponto por conta própria. Só que no meio disso, né, o Túlio sem querer deu uma cotovelada no supercílio, né, do Miguel. E então, né, o xamã chega e fala, né, já que os 15 guerreiros não conseguiram vencer os deuses, que seriam todos sacrificados, né? E o Miguel fala que é para parar com isso, né? E que ele está expulso da aldeia porque não quer mais nenhum tipo de sacrifício nessa aldeia. Ele falou, mas tem muitas pessoas ruins na aldeia. Ele falou, eu olho para todos os lados, né? E não vejo ninguém. Ele falou, se quiser eu te indico as pessoas ruins para você sacrificar. E ele fala, não, que eles expulsam ele da... Só que uma coisa que o xamã percebe, né, é que a sobrancelha do Miguel está sangrando. E assim ele vê aquilo ali e vai embora. Só que aí ele vai ler as escrituras, né, antigas das profecias e fala, né, que os deuses pedem muito sacrifício de sangue porque eles precisam de sangue já que eles não sangram. Então, basicamente, ele acredita, né, que os dois são impostores. Então, tá uma brigazinha, né, entre os dois deuses, porque o Túlio quer ir embora com todo o ouro que ele conseguiu, né, e o Miguel tá querendo ficar. Aí o que aconteceu, né, foi que o Xamã foi lá, fez um feitiço e acabou, né, erguendo, né, trazendo um jaguar, né, que era de todo de pedra, né, que criou vida. Então, basicamente, eles vão atacar a ilha, né, e só que como o Miguel e o Túlio, eles são meio que malandros ali, né, eles conseguem trazer, né, o jaguar para fora da cidade e, basicamente, eles enganam, né, um ao outro, né, falando que aquele negócio, né, que estão como inimigos, né, e consegue acertar um soco no Xamã, né, só que não consegue derrubar, né, eles da cachoeira. E aconteceu que a criatura vai para cima deles, né? E acaba caindo por causa do peso. Então, mesmo assim, eles conseguem derrotar, né? E ele cai, né, naquela cachoeira. Só que a cachoeira, né? Ninguém sabia, né? Todo mundo pensou que era um tributo ali que nunca mais voltava. Só que a cachoeira vai dar, né? Fora da aldeia, da cidade de Eldorado. E eles acabam sendo construídos, né? O barco, né?
onde eles vão embora para a Espanha e levar todo o ouro com eles. Só que o que acontece, né, é que eles encontram, né, o xamã encontra os espanhóis. Na hora que ele vê, né, a cara de mal deles e eles armados, ele pensa, né, que esses são os verdadeiros deuses, né, que estão chegando para punir todo mundo ali. E realmente, se acontecesse, né, o que aconteceu na vida real, seria uma punição enorme. Então eles decidem, né, que o Miguel vai ficar e o Túlio vai embora, né. Só que eles descobrem também, né, que tem uns caras bem na hora que o Túlio tá pra sair, eles descobrem, né, que aconteceu que o cara tá vindo, né, com vilões pra cidade de Eldorado. Porque sem alguém da ilha, né, ninguém consegue chegar lá na cidade, porque só eles sabem o caminho. E ele falou que iria mostrar o caminho. Então o Túlio tem uma ideia, né, que seria, né, que quando ele derrubar a água ali e fechar, né, a única entrada da cidade. E só que isso seria, né, o fim da dupla, né? Onde o Miguel e o Túlio nunca mais se encontrariam. Só que o que aconteceu, né, foi que eles conseguiram derrubar a entrada, só que a entrada estava caindo rápido demais. E o barco estava indo muito devagar, porque a vela ficou travada. Então o Miguel acabou pulando, né? E parecia, né, mesmo que ele era uma criatura divina, porque pareceu que ele voou, né? E com os artefatos de ouro, né, ele ficou brilhando. Ele conseguiu desenrolar a vela, né? E eles conseguiram passar. Então, mesmo assim, o Miguel, né, acabou que o Miguel não. Então termina assim, né, que eles têm essa grande aventura, eles conseguem salvar Eldorado, né, dos conquistadores espanhóis, e acaba, né, que o índio, né, acaba virando prisioneiro, né, do o xamã, né, acaba virando prisioneiro, né, dos cristãos espanhóis, né, porque ele pensaram, né, que ele mentiu sobre a entrada, né, para Eldorado. E acaba, né, que os três juntos, né, falam que vão fazer uma aventura, né, de volta para a Espanha, que seria o Túlio, o Miguel e a Shell, né, que é a namorada do Túlio agora. Então é isso, galera. Esse era o vídeo, né, que eu queria trazer para vocês. Quem puder, curte, comenta, compartilha, né, se inscreve no canal. Um filme que a gente assistiu muito na sessão da tarde, né, e é um filme, né, bem legal. Então é isso, galera. Daí, Jobo.